Aqui eu peguei um exemplo, né, aqui da evaporação, especificamente, né, olhando só com os dados do Meteosite, no período de 5 de junho a 2 de julho, né, claramente a gente percebe aqui essa perda, né, de evaporativa, né, da superfície, ou seja, a gente está olhando aqui só a evaporação, utilizando os dados do Meteosite. E o que a gente percebe é que, nesse período, a região centro-sul foi onde houve a maior perda evaporativa, olhando isso numa média dos nossos dados, né, para esse mesmo período, e fica muito claro aqui, principalmente para a região, parte do sul, da região, o norte da região sul, e o sul do centro-sul, aqui os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, aqui Goiás, e parte aqui do estado de Minas Gerais, né, onde foram as áreas, né, os estados e municípios que compõem essa região, onde você teve uma perda evaporativa. É sempre importante a gente destacar, como foi falado aqui, né, aqui não é evapotranspiração, é só a perda evaporativa da superfície, ou seja, o quanto evaporou de água para a atmosfera. Essa superfície aqui ela é formada por várias frações. Tem áreas de superfície vegetada, áreas agrícolas, áreas urbanas, áreas de represa, ou seja, área de solo exposto, enfim. Todas essas frações de cobertura vegetal aqui estão, o somatório delas, né, olhando isso do ponto de vista das perdas radiativas, estão mostrando que é uma área que, durante 5 de junho, né, até o início de julho, houve uma perda evaporativa muito alta, né, bem acima da média para esse período, levando em consideração que os nossos dados são de 2006 até 2021. Então, a gente utilizou esse período como a média e centralizou a média para esse período de 5 a junho, variando de 2006 até 2021. E pegou para 2021, comparado com essa média, o desvio, para ver as áreas onde as perdas evaporativas. Só para a gente ter um comparativo, né? Por exemplo, eu sempre utilizo o exemplo, o ser humano, a temperatura nossa, né, de equilíbrio, de conforto, a nossa temperatura corporal do ser humano está em torno de 36,5 graus Celsius, aproximadamente 37 graus. A nossa capacidade adaptativa hoje nos permite que pelo menos 3 graus acima de 36,5 ou abaixo de 36, ou 3 graus abaixo de 35, seja um intervalo em que o ser humano consegue adaptar e consegue com que suas funções vitais possam, ainda mesmo que 3 graus acima da temperatura de equilíbrio, né, você já está apresentando um quadro febril, que seria 39 graus, aí quase 40, mas ainda assim as condições ainda são possíveis de o ser humano se manter com as condições vitais em funcionamento. Ele precisa se hidratar, né? Essa hidratação vai depender exatamente porque ele vai ter perda, assim como as plantas têm essa perda da água através dos estômagos, o ser humano perde essa água através dos poros. Então, o que é a maior preocupação nos últimos anos? Que as ondas de calor nessa região centro-sul do Brasil, principalmente no verão, têm aumentado essa demanda de perda da água para a atmosfera através da evapotranspiração, né, considerando a perda do solo e do céu das plantas, ela tem aumentado em função das condições da umidade do solo, em função das condições de vento, e isso em função dessas condições, né, ou seja, solos muito secos, você tem temperaturas muito altas, e com isso você tem aumentado esse índice, né, esse indicador de estresse evapotranspirativo da região. E, no caso do ser humano, a gente tem percebido que
em função das altas, nesse caso aqui a gente tem que ter baixa umidade relativa do ar, mas há fases durante o verão que você aumenta essa umidade relativa do ar, né? Se você aumenta muito a umidade relativa do ar e aumenta a temperatura, o teu corpo fisiologicamente ele começa a sentir desconfortável. Então a planta fisiologicamente tem muito disso, né? Só que ela se adaptou, dependendo da espécie, ela tem essa capacidade de fazer essa transferência da água para a atmosfera, do solo, e do solo para a planta, e da planta para a atmosfera. Essa perda de água há uma compensação da planta muito parecido com o corpo humano, ou seja, ela aumenta os estômagos para aumentar a transpiração, com isso ela diminui um pouco a temperatura dela, o estresse, né? Mas isso também vai depender da umidade do solo. Então, nos últimos anos, essa umidade do solo, nessa região, mesmo no início do verão, ainda ela tem uma memória, um registro de valores muito baixos de umidade do ar, de umidade do solo, e isso faz com que essa transferência da água para a planta ela não tenha o suficiente para que ela possa trazer a transpiração, né, para reduzir a temperatura, e com isso ela manter o equilíbrio termodinâmico.